Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Acabamos de orar, mas eu quero fazer mais uma oração, porque eu sei que se vocês dependerem nessa manhã de alguma qualificação minha, de alguma habilidade minha, vocês vão sair vazios. Nós somos dependentes da presença de Deus. Sou totalmente dependente da presença do Espírito Santo para nos alimentar nesta manhã, através da sua palavra, das suas reflexões. Senhor Deus, eu reconheço minha total indignidade, minha absoluta inutilidade, Senhor, diante da grandeza da tua presença. Nós precisamos de Ti, eu recorro a Ti nesta hora e o faço através do nome precioso, poderoso, grandioso de Jesus Cristo, Teu santo e bendito Filho. Te agradecendo, como todos nós aqui estamos agradecidos por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor. Mas especialmente, Senhor, fundamentalmente, Senhor, eu te agradeço porque Tu nos fizeste crentes em Jesus Cristo na face desta terra, Senhor. Porque um dia Tu nos chamaste e nos encontraste lá no mundo do pecado e com Teu braço e Tua mão forte e poderosa, Tu nos transportaste do reino das trevas para o reino da Tua luz. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor. Olha o rebanho aqui reunido, esperando na Tua palavra, mais do que isso, esperando na manifestação do Teu poder. Abençoa-nos, pois, em nome de Jesus. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em muitos textos nós vamos ler palavras de Jesus. Há tantas palavras de amor, tantas promessas de vitória, tantas coisas que nós encontramos através daquilo que Jesus expressou. Mas há palavras duras também. Há palavras confrontadoras, desafiadoras. E esses dias últimos foram bem corridos para mim, porque nós estávamos em Conchas e retornamos para Tietê. E mudança sempre é trabalhosa, principalmente para jovens da minha idade, da idade da Dulce. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho mais velho, o pastor Paulo de Tarso. Aliás, pastor, ele disse que se compromete a uma vez por mês me trazer aqui em Alphaville. Eu disse para ele, está fechado. Tem que cumprir, se comprometi agora na frente de todo mundo. Mas eu pedi a Deus uma palavra, algo que eu pudesse compartilhar com os irmãos nessa manhã. E dentro de toda a correria, o Senhor me concedeu uns dias que eu pude sentar, refletir um pouquinho. E a gente sempre busca de Deus a orientação para aquilo que nós vamos falar. Estava ouvindo o pastor pregar domingo. Eu acompanho. E sou abençoado pela palavra que as palavras são pregadas, anunciadas daqui desse púlpito. E de repente o Senhor me deu um texto pesado. Fiquei meio chocado, confesso, durante uns dias. Fiquei sentado meditando assim, silenciosamente, como se eu estivesse olhando para o Senhor. Eu me lembro que eu disse assim, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue? É esse texto que é para mim ler para os irmãos? E eu queria começar por onde o Senhor começou no meu coração. O Senhor me levou a algumas recordações antigas da minha mocidade, coisas que normalmente não me vêm à mente nem à lembrança,
mas eu sentado, eu tenho lá em casa o meu quarto, onde é o quarto de guerra, quarto da oração, quarto onde a gente conversa com Deus. E eu disse: Senhor, mas é isso mesmo? É esse texto mesmo? Por quê? E o Senhor me levou, me relembrou quando eu fiz 18 anos de idade. Eu tinha uma grande ansiedade de fazer o serviço militar, porque até então eu tinha a expectativa de seguir carreira militar. Eu, com 14 anos, já estava na porta do quartel da Aeronáutica, que na época era na Santa Efigênia, querendo me alistar. Não tinha nem idade para aquilo. Mas chegou a época, um momento, e eu me alistei. Entrei para a Força Aérea, servi na base aérea de Cumbica, na 4ª Zona Aérea. Dei baixa como 3º sargento. E eu me lembro que quando nós chegamos no quartel, no alistamento, depois do alistamento, não sei hoje como é, porque eu não tenho noção de como é a vida militar, o alistamento hoje, mas aquilo foi uma festa, uma festa. Era uma verdadeira academia, o que vocês frequentam hoje, academia de musculação, naquela época era uma academia, uma diversão, todo mundo alegre, era uma alegria, uma brincadeira. Vocês vão entender por que eu estou explicando e narrando isso para vocês. Eu me lembro que a primeira noite que começa que o fardamento que nós recebemos era um saco de lona, e cada um recebeu aquele saco, acho que pesava uns 30, 40 quilos, com bota, capacete, uniforme de campanha, uniforme de passeio, e não tinha numeração. Você calçava 42, a botina que vinha era 38, era um problema, e o oficial dizia: troquem um com os outros, acertem aí, se virem. E era uma festa, a gente fazendo troca de peças, de calçado. A primeira noite no quartel, você imagina um dormitório, um alojamento onde dormiriam 300 pessoas dentro de um alojamento naqueles beliches de lona. A gente não conhecia as regras, né? Então o pessoal brincava, falava e tinha que fazer silêncio depois do toque de silêncio, né? Não podia conversar, não podia brincar, não podia falar alto, mas a gente se divertia com tudo aquilo, né? E pesado era as horas, no dia, acordar cedo, que a gente não estava acostumado com aquela vida. 6 horas da manhã dava o toque de alvorada, e você tinha exatamente 10 minutos para tomar banho. Chuveiro uma maravilha, era um tubo desse tamanho, lá em Cumbica, um gelo que, frio, você entrava debaixo daquilo, você ficava congelado debaixo daquele tubo de água. E em 10 minutos a gente tinha que estar perfilado lá. Aí tinha a ordem unida, aprender a marchar, aprender a conhecer os toques das cornetas, o que queria dizer cada um. Mas era uma grande farra, era uma grande festa. Mas nós éramos ensinados de que nós estávamos ali para defender a pátria. Mas isso era uma coisa que nós aprendíamos só na teoria. Defender o quartel, defender a pátria, defender a bandeira. Aprendemos que a bandeira é sua mãe, né? E todas aquelas coisas, brincadeiras que nós fazíamos. E durante muito tempo, durante um ano e pouco, a gente viveu todo esse clima. E eu estava nessa vida e nesse serviço militar, fazendo a minha parte, no ano de 1964. E, de repente, houve uma situação política no país. E, de repente, entrou o estado de prontidão, e que nós, que vivíamos toda aquela turma, aquele pessoal que desfrutava daquela amizade, daquelas brincadeiras, daqueles desafios, era tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas, de repente,
nós fomos chamados e recebemos não balas de festim, não munição de festim, mas munição verdadeira. E de repente foi cantado na ordem do dia, porque os oficiais proclamavam a ordem do dia, a cada dia tinha novas ordens, e nós tínhamos que defender o quartel e as nossas posições com balas não de festim, mas com munição real. E a ordem que vinha: atire para matar se houver alguma tentativa de invasão. E de repente nós nos vimos com aqueles cinturões de balas, de metralhadoras, ali naquele tripé, ali no chão, preocupados com o que pudesse acontecer. E de repente nós vimos que toda aquela situação que nós vivemos durante um tempo, de brincadeiras, de alegria, de amizade, mudou a situação. Nós estávamos vivendo um quadro, uma situação real, desafiadora, onde a nossa vida estava em jogo também. E a situação mudou, nosso coração mudou. Felizmente, os mais antigos e os mais novos, por conhecerem a história, sabem que, graças a Deus, não houve um banho de sangue, mas houve muita morte, muita coisa aconteceu, muita coisa triste. Felizmente, eu não tive nenhum problema, Deus me guardou, me protegeu, não tive que ter nenhuma atitude violenta, nem tiveram contra mim, nem eu tive que fazer uso de arma nenhuma, embora tivesse nas minhas mãos. E você vai perguntar: pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Eu tenho acompanhado, na medida do possível, todas as notícias e informações de tudo o que está acontecendo. Não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho ouvido a ministração de muitos pastores, homens respeitáveis no seu conhecimento da palavra de Deus. A maioria deles está afirmando e confirmando que se evidenciam as provas de que Jesus está às portas. Coisas seríssimas estão acontecendo e vocês têm acompanhado, acredito que vocês acompanham pela internet, as catástrofes, os juízos de Deus sobre a face da terra. E parece que um tempo que nós vivemos de muita alegria, muito entusiasmo, e nós temos que ser um povo alegre, mas parece que um tempo diferente tem chegado até nós. Já não é o tempo de a igreja viver tão descuidadamente, tão despreocupadamente, porque chegou um momento que nós estamos enfrentando e que você está sabendo. Nós não podemos ignorar, não podemos ser indiferentes a tudo que está acontecendo. Há uma proclamação das profecias diante de nós. E o que eu queria trazer nesta manhã para todos nós é uma palavra de advertência, uma palavra de despertamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, para nós lermos um texto de palavras de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 15 em diante. O título da leitura é Os Falsos Profetas. A partir do verso 15 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, diz assim: palavras do Senhor Jesus. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus.
Não pode árvore boa produzir maus frutos, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O ministério cristão Alfa e Ômega não está isento. A advertência serve para toda a igreja de Cristo na face da terra, inclusive para nós. E Jesus disse que os falsos profetas, aqueles disfarçados, viriam até nós. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. É um tempo de muito cuidado, de muita precisão. Como é que nós podemos nos defender destas ameaças que mais do que nunca estão ocorrendo agora? Nós temos armas, nós temos meios, nós temos formas, nós não estamos abandonados, nós não estamos à própria sorte. Jesus está conosco. A vida espiritual que Deus nos proporciona através de Jesus Cristo nos oferece armas para nos defendermos destas ameaças, que são verdadeiras. Muita gente diz assim: não podemos julgar. Julgar nós não podemos, porque nós não somos Deus para julgar. Mas observar os frutos das vidas nós podemos. Jesus disse que a árvore boa não produz fruto ruim, e que a árvore ruim não produz fruto bom. Então não é julgar, também não precisa estar falando para ninguém, mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós oramos pelo ministério, pelos irmãos pastores, os pregadores, os líderes, a liderança da igreja, nós precisamos orar muito. Esses homens e mulheres que estão à frente desse ministério, desse rebanho, precisam da luz de Deus. Eu imagino nesses anos todos, os nossos pastores Haroldo e Fúvia, quantas ameaças, quantas vezes, quantas decepções, quantos enganos, quantas lágrimas, quantos sustos, mas eles estão aqui, firmes na presença do Senhor, porque nunca foram enganados, porque o Espírito da verdade nos guia. Você quer conhecer alguém? Conheça os frutos que ela produz. Você quer conhecer o irmão ou a irmã? Olhe os frutos que ele produz. Agora, porque Jesus disse que a árvore ruim vai ser queimada, vai ser lançada no fogo. Nós dependemos, porque Jesus, na continuidade, ali na frente, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que tem palavras de adoração. Infelizmente não. O que Jesus falou? Naquele dia, que dia? Naquele dia estaremos diante de Deus, justos e injustos, salvos e perdidos, todos passaremos pela presença de Deus. E qual é o currículo que nós temos para apresentar? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se o senhor perguntar o que você tem para apresentar, eu digo o sangue de Jesus. É o que eu tenho para apresentar. Porque as minhas justiças, a Bíblia diz que são trapos de imundícia,
Deus me guarde de querer apresentar algum feito, algum trabalho, alguma coisa. Olha, eu fico muito lisonjeado, fico muito agradecido. As pessoas vêm, pastor, que palavra que o senhor pregou. Pelo amor de Deus, não me elogie. Eu não tenho nada, eu não ofereço nada para você. Agradeça a Jesus. Se você recebeu alguma coisa nessa manhã, agradeça a Jesus. Ele é o único detentor, o único que merece ser glorificado, ser adorado, ser reconhecido. Paulo, João, Francisco, Antônio, Haroldo, Fúvia, sem Jesus nós não somos nada. Se alguma coisa nós realizamos, o feito pertence a Ele. Honras, glórias, louvores e adoração ao seu santo nome. Se um dia eu chegar na presença de Deus, e vou chegar, e o Senhor perguntar o que você tem para apresentar, eu digo, sangue de Jesus. É tudo que eu tenho para apresentar, não tenho mais nada. Mas você fez isso, aquilo, eu não fiz nada, quem fez foi Jesus. Muitos dirão naquele dia para o Senhor Jesus, Senhor, Senhor, Jesus, quem são vocês? Pois o Senhor não conhece? Nós pregamos em Teu nome, nós falamos em Teu nome, nós oramos, nós fizemos isso ou aquilo. Vai apresentar um histórico. Jesus vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que vive na vida de pecado. Hoje é um domingo que você veio para ouvir a palavra de Deus. Eu não posso julgar nem avaliar a tua vida. A palavra de Deus nos julga. Nós temos que ter uma vida espiritual verdadeira com Deus. Deus não olha para a nossa aparência, não, para os nossos movimentos. Deus olha para o teu coração. Há vida espiritual em você? Há vida espiritual no teu coração? Deus é uma presença real na tua vida? O Espírito Santo habita no teu corpo, porque o teu corpo, o nosso corpo não é templo de enfermidade, não é templo de doença, não é templo de diabo, é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é uma realidade na sua vida. Nós temos que ter uma vida real. Quando eu leio essa palavra, eu fico pensando, meditando, que susto, que espanto. Essas pessoas que Jesus citou, que estarão presentes dizendo essas palavras, elas existem, e elas vão pronunciar realmente isso que é a palavra do Senhor Jesus, isso vai se cumprir. E essas pessoas vão se manifestar e vão dizer essas palavras, porque creem realmente que aquilo que elas fizeram, aquilo que elas procederam, pode justificá-las diante de Deus, pode garantir a sua permanência no reino celestial, e não pode. Serviço para Deus, é importante trabalharmos para o reino de Deus, mas é importante a nossa vida de comunhão com Deus. Como está a sua vida? Como está a sua vida em família? Tenho certeza que os nossos pastores, e os pastores sempre, temos um casal de pastores que atende casais. Quantos problemas, quantas lutas, quantas lágrimas, quantos divórcios, quantas separações, quantos desentendimentos, quanta falta de perdão. Senhor, Moisés deu carta de divórcio, deu por causa da dureza dos vossos corações. Como estão as suas decisões, as suas emoções, os seus sentimentos? Nós ouvimos falar sobre isso hoje aqui. É Jesus quem domina os teus sentimentos, as tuas emoções? A pastora Fúvia diz que um dos temas que mais mexem com as pessoas é o perdão. Você tem dificuldade para perdoar?
Como é difícil, né? Às vezes nós temos que pedir perdão para quem nos ofendeu, para quem errou contra nós. Não, eu não vou pedir perdão porque a pessoa errou contra mim, quem errou foi ela, não fui eu. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus nos orienta. E nós que somos orientados pela palavra de Deus, temos que ter a força do Espírito Santo para fazer aquilo que a Bíblia manda. Porque nós não nos apresentaremos diante de Deus no dia do juízo final dizendo: Senhor, eu carreguei cadeira, eu limpei o chão da igreja, eu fiz coxinha, eu vendi lá na lanchonete. Tudo isso é muito bom, muito importante e você deve fazer, mas não é isso que vai te justificar diante de Deus. Você tem uma atividade na igreja, cumpra, faça o melhor que você possa. Deus vai te recompensar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, viu? Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que você fizesse será compensado. Mas não é isso que vai te garantir que as portas dos celestiais se abram para você. Mas quem faz a vontade de Deus. Jesus disse assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, praticais o mal, desobediente. Em nome de Jesus, que nessa manhã desse domingo, teu coração possa ser movido a refletir como está sendo a sua vida na intimidade com Deus. Interessante que na igreja nós somos tão crentes. Vejo o pastor Haroldo, ele me abraça, me beija, a pastora Fúvia, eu digo: isso não me conhece. Se me conhecessem como Deus me conhece. Estava vendo uma pregação, uma ministração do Hernandes Dias Lopes, ele conversando com outro pastor, disse assim: reverendo, se minha mulher conhecesse os meus pensamentos só dessa semana, como Deus conhece, ela pediu o divórcio, ela ia embora, ela não ficava comigo. Porque a nossa tendência, irmãos, enquanto nesse corpo físico, a nossa tendência é má. Pastor Haroldo, por exemplo, no trânsito, só Deus pode ter misericórdia para controlar ele. Pastora Fúvia fica na comunhão. Melhorou, né? Claro, 90%. Pastor Paulinho, pastor Paulo de Tarso, meu filho, já estava revoltado com uma senhora que estacionou no estacionamento do restaurante. Nós paramos lá para mim ir no banheiro. Ele estava irritado com a mulher. Olha onde é que ela estacionou, pai. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito. Por isso que oração... Você tem orado? 5 minutos? 10 minutos? Você tem pago o seu dízimo de tempo para Deus? 10% de tempo de oração? Olha, pastores, pastor tem muita coisa para fazer, mas não pode negligenciar na oração. Ninguém pode negligenciar na oração. A nossa vida espiritual é fortalecida pela comunhão com Deus, porque quando nós temos Jesus verdadeiramente na nossa vida, quando nós temos uma experiência, nossa vida, nosso caráter foi transformado. A nossa alma tem sede de Deus. Eu não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia, eu não consigo ficar um dia sem orar. Eu sinto falta, o Espírito Santo reclama. Ele reclama e clama dentro de mim, está na hora de orar, está na hora de buscar. Ele me acorda de madrugada, 3 horas da manhã. Ele não tem horário, é uma coisa impressionante. Fortalecer a vida espiritual. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Nós estamos... Você sabe que existem países em que você não pode ter um exemplar da Bíblia. Há países que as pessoas são presas, são martirizadas por ter uma Bíblia.
E nós temos, por enquanto, temos toda a liberdade de ter uma Bíblia, poder ler, poder estudar, poder pregar. Está apertando. Mas leia a Bíblia, se encha da palavra de Deus. Como é gostoso, né? O conhecimento que nós temos da palavra, das promessas, tudo que nos edifica, que nos fortalece. Oração, irmãos, que coisa importante. Sabe para quem que nós oramos? Para aquele Senhor, Deus, que criou os céus e a terra. Ele é um Deus vivo. Ele tem respostas. Ele tem todo o poder nas mãos. Eu quando oro digo, Senhor, uma ordem tua aí no trono da graça muda qualquer situação na face dessa terra. Muda qualquer situação na vida de qualquer pessoa. Faz desaparecer o câncer, faz desaparecer o tumor. Nós temos visto isso. Ele é um Deus vivo, um Deus real. Que coisa importante poder crer na oração, saber que Deus age verdadeiramente. Pastor Paulinho conhece muitos testemunhos. Um dia ele saiu de um culto, estávamos terminando o culto e o homem era mudo, né? Era surdo, mudo. O homem estava pulando lá na entrada da igreja, porque Deus devolveu a voz para ele, libertou o ouvido dele. Sabe quem fez a obra? Deus, Jesus Cristo, é o poder de Deus. Deus pode mudar qualquer situação na tua vida. Não tente resolver os seus problemas do teu jeito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Talvez essa manhã nós tenhamos pessoas aqui que estão diante de um problema, de uma situação familiar, uma situação profissional, uma situação financeira, preciso resolver. Não, clame a Deus, Ele tem o caminho para apontar para você. Ele tem a solução, Ele tem a força para te dar. Que nessa manhã, as palavras dessa ministração possam trazer ao teu coração fortalecimento. Que você saiba que nós tratamos com um Deus vivo, um Deus real, um Deus poderoso. Eu não sei qual é o teu problema, mas nós estamos diante de um Deus que cura o câncer. Abre os olhos do cego, solta as pernas do paralítico, fortalece o fraco. Por que tem gente que se suicida ou tem ideias de suicídio na sua cabeça? O diabo sabe no ouvido de quem ele assopra. Deixa o Espírito Santo assoprar no teu ouvido as palavras de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. A igreja precisa estar fortalecida, porque falsos profetas virão até nós. Jesus disse, e o ministério cristão Alfa e Ômega não está isento, está dentro dessa advertência. Cuidado, não só nossos pastores, cuidado não só o ministério, cuidado cada um de nós, para não ouvirmos a voz estranha e confundirmos a voz. Em nome de Jesus. Seja fortalecido, seja alicerçado, seja defendido pela palavra de Deus, seja orientado pela luz do Espírito Santo, não tome decisões por sua conta, deixe a decisão na mão de Deus. Interessante que, é impressionante, nós estávamos querendo voltar para Tietê, de Conchas para Tietê, e era tão difícil, tão complicado, e nós começamos a orar, eu e a Dulce, minha esposa, Senhor, se é da tua vontade, porque eu vejo assim, quando é vontade de Deus, Ele abre os caminhos com uma facilidade, você não encontra dificuldade. Foi a melhor mudança que nós fizemos. Apareceu tanto neto, tanto ajudante, tanto amigo, tanto mão amiga, foi fácil para alugar a casa, foi tudo fácil. Porque quando Deus está no negócio, Ele opera, Ele estende a sua mão e abre os caminhos. Confia em Deus. Eu não sei qual é o teu problema nesse domingo, nesta manhã, mas de uma coisa eu sei, Deus é real na tua vida.
Este local aqui te oferece não somente uma igreja, te oferece não somente uma comunidade, não somente um almoço uma vez por mês em família, não somente acampamento, mas essa igreja te apresenta um Deus verdadeiro. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que poderiam levantar a mão e dizer: Deus já operou um milagre na minha vida, eu tenho testemunho, eu conto o que Deus fez. Deus age verdadeiramente. Quero orar por você. Glória a Deus. Pastora Fúvia, cante um hino das antigas para alegrar o coração do seu pastor Paulo. Qualquer um que chora aqui, a senhora conhece, a senhora é desse tempo. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu vou orar por você. Quem está precisando de um milagre nessa manhã? Mas é um milagre pesado mesmo, é daqueles bons? Então você que está precisando de um milagre forte mesmo, uma oração forte, o pastor Haroldo vai orar uma oração forte hoje. O pior é que todas as orações dele são fortes. Você que precisa de um milagre nessa manhã, vem aqui na frente. Sai do teu lugar, vem buscar o teu milagre.